Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020. Este é o programa da Defenda PM, transmitido pela TV Osasco e pelas redes sociais. Eu sou o Coronel Ernesto Puglianeto, secretário executivo da associação. E, como você percebe, continuamos com o nosso formato especial do programa em razão da quarentena. Como sempre fazemos, seguem nossas homenagens àqueles que têm se sacrificado para termos uma quarentena menos estressante. Nossas saudações aos policiais militares e demais profissionais da área da segurança pública, aos médicos, enfermeiros e demais funcionários da área da saúde, aos caminhoneiros, frentistas, carregadores e entregadores, aos agricultores e feirantes, aos taxistas e motoristas de aplicativo, aos motoristas de ônibus, metroviários e ferroviários, aos funcionários da área de limpeza, aos operários, técnicos, engenheiros e profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo produtos e alimentos. A vocês, nossa gratidão por tornarem menos difícil a nossa permanência em casa. Sejam bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Volto a convidar a todos para conhecerem a nossa nova plataforma de serviços da Defenda Conecta. Está tudo novo, desde a página da Defenda Conecta até o conteúdo disponibilizado. Acesse www.defendaconecta.com.br e clique no ícone Saúde. Dali você vai ser direcionado para a página da Conecta Life, onde você vai navegar e terá acesso a diversas possibilidades. Para conhecer o sistema de saúde, clique em Conheça a Conecta Life Saúde. Todos os serviços de saúde estão agora unificados nessa plataforma, que oferece mais de 20 mil médicos e laboratórios em todo o Brasil. Nessa página você terá acesso aos médicos, exames e outros serviços disponibilizados. São várias especialidades, com consultas a valores baixos e pacotes de exames a preços que você poderá pagar. Você poderá ter acesso também a serviços adicionais, customizados especialmente para as suas necessidades, como o da telemedicina, tão importante nesse momento de quarentena para que você fique em casa o máximo que puder. Acesse www.defendaconecta.com.br e confira. Aproveite e se associe ao Defenda Conecta. Todas as pessoas podem se associar. Não é necessário ser policial militar, tampouco oficial da PM. Se você também não fez ainda a sua inscrição para o curso de pós-graduação em EAD de Segurança e Ordem Pública da Universidade de Santa Cecília, a Unisanta, aproveite. Fique atento, as inscrições para a sexta turma estão abertas e vão só agora até o final de junho. O curso foi desenvolvido em parceria da Defenda com a Unisanta
e atende profissionais de diversas áreas que buscam atualização e que atuem direta ou indiretamente nas esferas pública e privada, de segurança e também de desenvolvimento regional. Dentre as disciplinas oferecidas estão metodologia do trabalho científico, didática, bases constitucionais da atuação do sistema policial brasileiro, polícia comunitária, políticas públicas em segurança, estatística, criminologia, vitimologia e outras matérias. O curso é composto ao todo de 464 horas-aulas, que podem ser acessadas diretamente no site da universidade. Para os associados da Defenda PM e da Defenda Conecta, o investimento é de R$ 2.520, divididos em 14 parcelas de R$ 180. Para aqueles que não são associados Defenda PM ou Defenda Conecta, o custo é de R$ 4.200, que podem ser pagos também em 14 parcelas, só que de R$ 300. As inscrições, como eu disse, vão até o final de junho, e o curso, nessa sexta etapa, começa em julho. Conforme vínhamos alertando nos programas anteriores, o PLP 039, aquele projeto que tem como objetivo o socorro aos estados e municípios nessa época de pandemia, foi finalmente sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, porém com vetos que atingem diretamente os membros da área de segurança pública e saúde, justamente essas duas áreas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O veto do presidente atingiu justamente o dispositivo previsto no parágrafo 6º do artigo 8º, que retirava os militares estaduais e outros profissionais da abrangência de algumas das vedações previstas no próprio artigo 8º, mais especificamente o disposto no inciso 1, que tratava da concessão de reajuste, e o inciso 9, que tratava da contagem de tempo de serviço. A seguir, eu vou apresentar para vocês uma nota técnica elaborada pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, da qual a Defenda PM é associada e também colabora diretamente. Essa nota trata sobre os efeitos da Lei Complementar 173, que é essa lei promulgada, agora de 28 de maio de 2020. Então vamos lá, a nota técnica esmiuça cada uma das vedações e traz os seus reflexos para os militares estaduais. Nós vamos ver ponto a ponto. O primeiro ponto a ser entendido é o prazo. De acordo com a lei, as vedações vão da data da sanção da lei até o dia 31 de dezembro de 2021. No inciso 1º do artigo 8º está prevista a vedação a conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. De acordo com a interpretação da FENEM, reajustes legais concedidos antes da aprovação da lei devem ser mantidos, pois integram o patrimônio dos servidores públicos e militares. A vedação de concessão refere-se a novos reajustes. No inciso 2 está prevista a vedação a criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Pela interpretação da FENEM, não se aplica às medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem 31/12/2021, nem quando houver prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, isso de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 8º. O inciso 3 não impacta nos militares estaduais. Já o inciso 4 prevê a seguinte vedação: admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para a prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgão de formações de militares. O entendimento da FENEM é que as nomeações para o exercício de funções de confiança, ou seja, em substituição, nomeações para reposição de efetivo e a inclusão de alunos militares estão permitidas. No inciso 5º está prevista a vedação a realizar concurso público, exceto para as reposições de vacância previsto no inciso 4º, que eu acabei de ler agora.
A FENEM entende que as nomeações para fins de reposição dos efetivos e a realização de novos concursos com essa finalidade não estão vedadas. O artigo 10 da lei suspende os prazos dos concursos homologados, evitando o decurso de prazo caso o ente não faça a opção de chamamento no período. No inciso 6º, está prevista a vedação a criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. A FENEM entende que não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionados às medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Os militares estaduais, no entanto, estão abrangidos por essa vedação. O inciso 7º não incide para os militares estaduais. E no inciso 8º vem a seguinte vedação: adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Pelo entendimento da FENEM, a lei permite a reposição anual periódica para a manutenção do poder aquisitivo, desde que limitado ao percentual do IPCA. Reposição inflacionária constitucional não se confunde com reajustes. Estes sim estão vedados. Aqui nesse ponto há alguma controvérsia ainda de interpretação, sendo que essa interpretação da FENEM é mais benéfica para os militares estaduais. No inciso 9º, aquele que eu já havia comentado em programas anteriores, sobre o qual havia esperanças de que o presidente vetasse, caso vetasse também o parágrafo 6º, que é o que ele fez, esse inciso 9º traz a seguinte vedação: contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, a aposentadoria e quaisquer outros fins. Bom, esse dispositivo talvez seja aquele que traz maior impacto no âmbito da legislação dos militares estaduais. E ele leva a uma série de conclusões que eu vou colocar agora a seguir com base nessa nota técnica da FENEM. O tempo de serviço militar somente não será computado para efeitos de vantagens temporais automáticas que aumentem a despesa taxativamente expressas como anuênios, triênios, quinquênios ou adicionais por tempo de serviço ou outros aumentos decorrentes do tempo de serviço. A licença-prêmio ou especial, embora constante do rol do inciso 9º do artigo 8º, somente tem sobrestada a sua contagem, na opinião da FENEM, quando passível de indenização em pecúnia pela legislação local. Quando sua implementação se converte em gozo, ou seja, afastamento, não há aumento de despesa, logo não deveria incidir a regra. As promoções ex officio e todas as demais promoções não estão vedadas pela Lei 173, pois a lei não vedou nenhuma promoção ou progressão. A vedação foi retirada na Câmara dos Deputados e foi mantida no Senado Federal, contando o tempo de efetivo exercício para todos os fins, inclusive vinculados à promoção, nos termos da parte final do inciso 9º do artigo 8º. Promoções por ato de bravura, pós-mortem e por invalidez, quando existentes na legislação local, também não foram suspensas, pois a lei não vedou nenhuma promoção ou progressão. Essa vedação foi retirada na Câmara e foi mantida no Senado Federal. E tem caráter plural, quer seja para o militar ou para a pensionista quando o militar falece. O período também conta para a cota compulsória por idade, ou outras cotas compulsórias quando existentes na legislação dos estados, nos termos do artigo 24A,
4 e parágrafo único do Decreto-Lei 667 de 69. O período também não afeta o implemento de férias e respectivo terço constitucional, em que pese o aspecto financeiro, pois é direito constitucional constante no inciso 17 do artigo 7º, aplicável aos militares por força do artigo 142, parágrafo 3º, 8, combinado com o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Inexiste vedação à incorporação de função gratificada na inatividade ou o cômputo desse tempo de serviço para tal finalidade, desde que prevista a hipótese na legislação estadual. Nos estados em que o modelo remuneratório é o subsídio, com níveis por tempo de serviço, está suspensa a contagem do tempo para essa finalidade, pois é equivalente às vantagens decorrentes do implemento de tempo. Isso pela interpretação da FENEM. A concessão de novos abonos de permanência ou equivalentes, quando existente na legislação local, resta vedada no período de vigência da lei, por sua natureza, ressalvado o direito de manutenção dos atos já concedidos. O período abrangido pela lei é considerado como o de efetivo serviço militar para todos os fins de interstício de promoções e implemento de tempo de serviço com fins de inatividade, conforme expressa previsão na parte final do inciso 9º do artigo 8º. Reposições inflacionárias seguem sendo permitidas, adotando-se o limitador do IPCA no período, face ao princípio da irredutibilidade remuneratória, conforme inciso 8º do artigo 8º. Tese que está em controvérsia interpretativa, sendo que essa interpretação da FENEM é a melhor para os policiais e bombeiros militares do Brasil. É importante ressaltar, segundo a própria FENEM coloca, que todo o conteúdo normativo do artigo 8º, face à presunção de constitucionalidade, possui aplicabilidade imediata e eficácia plena, suspendendo a eficácia de todas as normas que disponham em sentido contrário no âmbito estadual durante o período de sua vigência. Os direitos já adquiridos relativamente às vantagens temporais poderão ser exercidos de forma imediata ou posteriormente, conforme o inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal e também da súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Após a data de vigência das limitações impostas pelo artigo 8º, os efeitos temporais suspensos no período de 29 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 recomeçam a sua contagem de onde pararam. Por fim, a FENEM alerta que a parte final do inciso 9º do artigo 8º é clara em dispor que o período em referência não acarreta, além das restrições expressas, abre-se aspas, qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins, fecha aspas. Para a federação, poderemos ter muita judicialização em relação a esse ponto, visto que se está atribuindo a uma lei temporária efeitos permanentes, que ao perder a sua vigência, fará cessar a suspensão da lei local em relação às vantagens, voltando a ter vigor os estatutos militares na parte em que o tempo de efetivo serviço ou exercício conta para todos os fins, inclusive no período da pandemia. A Defenda PM já colocou seu corpo jurídico para estudar o assunto. Em relação a esse veto, vários parlamentares se manifestaram, da mesma forma que a Defenda PM, lamentando o veto presidencial que prejudicou os militares estaduais e outras categorias profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Há ainda uma última esperança, que é a derrubada do veto pelo Congresso. Mas para isso, será necessário que 257 deputados e 41 senadores votem favoráveis ao veto, o que no momento parece uma missão quase impossível, pela maioria formada pelo governo nas duas casas. Sendo derrubado o veto ou não, o senador Major Olímpio já apresentou um projeto de lei alterando a lei publicada, recompondo os direitos desses importantes agentes do Estado na defesa da sociedade. Vamos ver se esse projeto será ao menos discutido no Congresso. Com a sanção presidencial da Lei Complementar 173,
os estados e municípios passarão a receber suas parcelas do valor estabelecido. O estado de São Paulo, por exemplo, irá receber quase 7 bilhões de reais. E por falar no estado de São Paulo, no último dia 28 de maio, o governador João Dória anunciou o início da abertura de alguns serviços não essenciais, no chamado Plano São Paulo. Como ele fez questão de nominar, a partir de agora se trata de uma quarentena inteligente e heterogênea. A seguir, vamos comentar um pouco sobre o Plano São Paulo, exibindo o material que foi apresentado na reunião e distribuído posteriormente pelo governo. O plano, exibido em quase 2 horas de entrevista coletiva, traz a divisão do Estado em regiões administrativas, divididas em até 5 fases, que levam em consideração critérios específicos para permitir a abertura de determinados comércios. Os critérios foram estabelecidos com base em 6 pilares: disseminação da doença, capacidade do sistema de saúde, testagem e monitoramento da transmissão, protocolos de vulnerabilidade econômica, comunicação e transparência e, por fim, abordagem regional. As 5 fases foram denominadas de alerta máximo, controle, flexibilização, abertura parcial e normal controlado. Para cada fase, estabelecido o que pode abrir e como pode abrir. A cada semana, as cidades serão analisadas e as evoluções para fases menos rígidas podem acontecer de 15 em 15 dias. A regressão para fases mais rígidas pode acontecer a cada semana. Confira nesse mapa em que fase se encontra a sua cidade. Logo após a divulgação, já houve uma série de queixas de prefeitos de várias regiões, sobretudo da Grande São Paulo e da Baixada Santista, pela manutenção de suas cidades na fase mais restritiva. Essas queixas levaram o governo do estado a refazer a divisão da Grande São Paulo, antes considerada uma única região. Agora, a Grande São Paulo será subdividida em 5 áreas, sendo que essas 5 regiões serão apreciadas separadamente. Os municípios da Baixada Santista também serão reavaliados. O governo estadual prometeu que irá rever os dados de cada uma dessas novas regiões e da Baixada Santista e divulgar eventuais mudanças a partir de quarta-feira, dia 3. Enquanto alguns prefeitos querem abrir, o prefeito Bruno Covas prorrogou a atual quarentena na capital até o dia 15 de junho, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial de 30 de maio. Segundo reportagem do portal UOL, publicada no mesmo dia 30, de 1º de maio a 15 de junho, de 1º de junho a 15 de junho, a Prefeitura irá receber e avaliar os pedidos de reabertura formulados pelas entidades representativas dos setores, que deverão propor protocolos de distanciamento, higiene, orientação a clientes e colaboradores, escala de trabalho, fiscalização, entre outros pontos. Após analisadas as propostas, deverá ser assinado um termo de compromisso, que será publicado em Diário Oficial, ficando as subprefeituras responsáveis pela fiscalização dos protocolos acordados. Aguardemos como tudo isso irá se desenvolver, tanto na capital quanto no estado inteiro. Enquanto o governo conduz de maneira que acha apropriada as restrições da quarentena, a Polícia Militar continua cumprindo o seu dever constitucional como órgão de Estado, levando segurança à população, inclusive desenvolvendo formas de atuar durante essa época de pandemia, como você pode conferir no vídeo a seguir. Uma instituição grandiosa sempre mostra o seu valor nos momentos de grandes dificuldades. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante a crise do Covid-19, já fez e continua fazendo muito para salvar vidas. Estaremos juntos, como sempre, até que tudo se resolva. Apoiamos os agentes da Vigilância Sanitária durante a Operação Orientação Educativa, conversando com os donos de estabelecimentos comerciais sobre as restrições de funcionamento, evitando assim a disseminação do vírus em larga escala.
realizamos a escolta dos testes para o coronavírus e para os equipamentos que chegaram em grandes quantidades, como as máscaras cirúrgicas, essenciais para as precauções de proteção e prevenção. E os nossos serviços essenciais seguem normalmente, desde o atendimento 190 até as emergências mais complexas. Estamos investindo especialmente no aspecto ostensivo do policiamento, principalmente em hospitais, farmácias e supermercados, aonde você mais precisa neste momento. Acrescentamos os áudios nas viaturas com orientações sobre a prevenção contra o coronavírus, auxiliando na conscientização das pessoas. Atenção! A Polícia Militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Tudo isso sem esquecer das cautelas e equipamentos necessários para proteger nossa saúde e assim continuar provendo segurança para você. Todos contra o coronavírus. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Essa atuação tem gerado resultados extremamente positivos, inclusive no combate à criminalidade, como pode ser visto na produtividade apresentada pela própria instituição. Confira aí. De janeiro a abril, foram 8,7 milhões de intervenções policiais, 2.500 armas de fogo apreendidas, 14 mil veículos recuperados, 41 toneladas de drogas apreendidas e 45,8 mil pessoas presas. E além dessas missões constitucionais, a PM se supera, conforme temos mostrado aqui, com ações realizadas para amenizar os reflexos da pandemia junto à população. Hoje trago mais uma ação realizada pelo 14º Batalhão, aí na região de Osasco. Em apoio a uma iniciativa do SESI Osasco, policiais militares do 14º Batalhão, voluntários nessa ação, com apoio de membros da ONG Moradores de Rua e seus cães, lá de Osasco também, distribuíram durante o mês de maio mais de 500 refeições e produtos de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na oportunidade, os cães dessas famílias atendidas também foram acolhidos com coleiras antipulga, vermífugo e ração. Nas imagens que você está vendo aí, os policiais do 14º Batalhão realizam um chamado Mercado Solidário, dentro de uma base comunitária móvel, distribuindo itens não perecíveis à comunidade. A comunidade é a do Jardim 1º de Maio, uma comunidade carente às margens do Rodoanel. É a Polícia Militar promovendo direitos humanos por meio de sua missão humanitária. E para resguardar a saúde mental dos homens e mulheres que protegem e auxiliam a população, foi disponibilizado um serviço, especialmente para esse momento de pandemia. Conforme temos informado, foi disponibilizado atendimento emergencial por telefone, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. É primordial que o policial militar cuide não só da sua saúde física, mas também de sua saúde mental, nesse momento de intenso estresse trazido pela pandemia. Policial, fica sempre aqui o nosso recado: busque ajuda. A prevenção é a melhor solução. E aproveitando esse tema, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre um vídeo que rodou nas redes sociais ao longo de todo esse final de semana. É um vídeo de um cidadão de Alphaville xingando um policial militar, na verdade uma dupla de policiais militares, durante o atendimento de uma ocorrência. Eu não vou passar esse vídeo aqui, porque eu não vou dar voz e notoriedade a esse cidadão. Além do que, vocês já devem ter assistido. Eu vou ressaltar 2 pontos. Essa é a realidade do dia a dia do policial militar. Ir, muitas vezes, atender a uma ocorrência que pode parecer simples, mas o que no final se complica em razão da falta de colaboração dos envolvidos. O segundo ponto é destacar a serenidade, e o profissionalismo do cabo Edson, vulgo Panda, meu amigo, com quem eu tive a satisfação de trabalhar, principalmente durante os treinamentos de inteligência emocional que foram ministrados a todo o efetivo do CPAM 8 quando eu era comandante lá. O Edson me ajudava
trabalhava junto, fazendo a divulgação dos preceitos de programação neurolinguística e de inteligência emocional a todo efetivo. Parabéns, Edson. Parabéns a você e a sua parceira de equipe, a soldado Jéssica. Vocês representaram muito bem a nossa Polícia Militar. Como ex-comandante do CPA M8, eu posso dizer que eu sou muito orgulhoso de vocês. Antes de encerrar nosso programa, não custa lembrar novamente sobre as recomendações para esses tempos de coronavírus. Fique em casa o máximo que puder. Se tiver que sair de casa, use máscara. Mantenha os idosos isolados, mas não abandonados. Prestigie o comércio do seu bairro. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E lembre-se, estar isolado não é estar sozinho. Estamos todos juntos nessa jornada. A distância é somente física. E faça tudo isso que eu falei, não porque esse ou aquele político pediu. Faça porque você quer se proteger e quer proteger as pessoas que você ama. Uma boa semana a todos, fiquem em casa o tanto quanto puderem e se cuidem.